Olá, me chamo Sabrina, faço parte do Laboratório de Biotecnologia e Química de Micro-Organismos, sou orientada pelo professor Dr. Marcos Malta e co-orientada pela professora doutora Regina Jens. O título do meu trabalho é a síntese de biocompósitos utilizando tecido micelar, celulose. Então, inicialmente, vou abordar aqui sobre a necessidade de novos materiais. Considerando a sociedade industrial em que vivemos, enfrentamos diversos problemas advindos justamente dessa industrialização, em que os recursos da natureza eles são consumidos mais rápido do que a capacidade de renovação. Além disso, no cenário brasileiro, enfrenta-se outro problema, que é a quantidade de resíduos gerados na prática da agricultura, como casca de ovo, serragem e bagaço de cana. Com essa perspectiva, é imprescindível a produção de novos materiais que causem menos danos ao meio ambiente. E é justamente nesse contexto que entram os biomateriais. Então, o material de base biológica é definido como um material do qual um ou mais dos componentes são cultivados de forma sustentável e são totalmente renováveis. Dentro desse conceito estão os compósitos à base de micélio, que apresentam potencial para substituir materiais derivados de polímeros provenientes do petróleo. Então, como são feitos esses compósitos à base de micélio? Basicamente, consiste da inoculação de um fungo de podridão branca, que são aqueles tipos de fungo em que degradam lignina e celulose, e eles são inoculados em um substrato, por exemplo, a fibra de coco. E a partir dessa inoculação, o fungo ele vai se desenvolvendo, conforme isso ocorre, ele vai crescendo o micélio, em que esse micélio ele funciona como um ligante das partículas do substrato. Então, o objetivo do trabalho é justamente o desenvolvimento de um biocomposto utilizando fibra de coco moída e o fungo Pleurothorus ostreatus, mais conhecido popularmente como shimeji, caracterizar o material desenvolvido e encontrar uma utilização na sociedade. A metodologia adotada, então, inicialmente, foi necessário o preparo da fibra e das soluções. A fibra, nós optamos por realizar uma diminuição de suas partículas, utilizando apenas de 1,25 milímetros, em que foi utilizado um tamiz para realizar essa diminuição. E foram utilizadas 3 soluções: solução só com água e calda de batata lustrosa e água e Cisapec, em que nas soluções B e C foram utilizadas a proporção de 3 para 1. O material foi esterilizado e a produção do biocompósito foi justamente a fibra de coco mais o inóculo do fungo, que correspondia a 10% massa-massa, mais a água e a solução de nutrientes, em que cada sistema foi pesado antes e depois. O período de incubação, ele teve 2 fases, a primeira com os moldes, a segunda sem molde, em uma incubadora com temperatura de 28 graus, seguida pela secagem do material e análises mecânicas. Então, trago aqui primeiro os resultados da primeira fase de crescimento do desenvolvimento do micélio, separado pela solução A, B e C, em que as fotos foram registradas no primeiro, terceiro, quinto e 12º dia. Então, é possível ver pelo tempo o aparecimento do micélio e toda a sua cobertura na superfície. Então, a primeira fase ela foi interrompida com 12 dias de crescimento, como já foi possível ver todo o micélio cobrindo a superfície do biocompósito. A partir disso, deu início a segunda fase de crescimento, em que é possível perceber que foram retirados os moldes para que o crescimento do micélio fosse obtido lateralmente também. Então, as fotos apresentadas foram tiradas no primeiro, segundo e terceiro dia de crescimento, e a duração da segunda fase foi de 22 dias, em que ela foi interrompida quando foi possível ver que o micélio ele tinha coberto toda a lateral dos biocompostos. Em seguida, foi realizada a secagem, que foi realizada a 80 graus, e ela foi pesada de 2 em 2 horas para que possa se ter obtido a estabilização da massa, que foi alcançada mais ou menos com 24 horas, e a média de massa dos biocompósitos foi de 16,7 gramas. Então, é possível perceber pela secagem que o micélio, que antes era branco, ele vai adquirindo essa coloração amarelada. E, por fim, nos testes mecânicos realizados, o que foi possível perceber é que o biocomposto ele não apresenta uma resistência à força. Então, conforme foi realizado o teste mecânico, que foi realizado em uma máquina de teste mecânico universal manual, conforme foi aplicada a força, o que ocorreu é que ele foi deformado e não apresentou essa resistência. Então, por exemplo, ele não adquire um comportamento parecido com um tijolo, mas adquire um aspecto de isopor, esponja, basicamente. Por fim, as conclusões que obtivemos foi que o desenvolvimento do micélio do fungo ele foi bem sucedido, não havendo diferença perceptível até a solução, e em relação à análise mecânica, ela foi essencial para entender o funcionamento do material desenvolvido, de forma que foi possível identificar justamente essa deformação frente à aplicação de pressão. E, por fim, para atribuir ao biocompósito uma funcionalidade perante a sociedade, há necessidade da realização de mais testes. Agradeço às instituições de fomento à pesquisa, ao Instituto de Química, ao UFBA e ao Laboratório de Biotecnologia e Química de Micro-Organismos. Essas foram as referências utilizadas na apresentação e